Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia e esse é o programa de número 175 que vai ao ar no domingo, dia 4 de junho de 2023. Preste bem atenção, sente-se na cadeira, coloca o cinto de segurança, pega uma pipoca, porque esse Tributologia é um dos mais importantes do primeiro semestre de 2023. E olha que 2023 está sendo um ano extremamente tumultuado para o direito tributário e não é por causa da reforma tributária. O Tributologia tem trazido toda semana uma novidade, mas essa semana especificamente nós vamos trazer um assunto que pode mudar a sua carreira. Você que perdeu a oportunidade de se aproveitar da tese do século, se prepara, que vem agora a tese do século 2.0 turbinada V8, porque essa vai dar muito pano para manga. Preste bem atenção, porque essa semana foi publicada a lei número 14.592. E a lei 14.592 de 2023, ela além de tratar dos incluídos e excluídos do PERSE, ela trouxe aquela famosa lei ônibus que trata de tudo ao mesmo tempo. Ela trouxe a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS na aquisição de insumos. A estimativa de arrecadação da União Federal é de 31 bilhões para 2023 e para 2024 quase 60 bilhões de reais. Quase 60 bilhões de reais. Preste bastante atenção na tese que acaba de surgir com essa criação da União. Ah, Gabriel, tem que ser aplicada a anterioridade nonagesimal? Ninguém disse isso. Eu, particularmente, não entendo que deve ter noventena ou anterioridade nonagesimal no caso concreto, porque a noventena e a anterioridade nonagesimal, elas existem com o objetivo de garantir a não surpresa. Garantir que o contribuinte não vai ser surpreendido por uma carga tributária que ele não se programou a suportar. E nesse caso concreto, a gente não tem surpresa nenhuma. A MP 1159 foi publicada em 1º de janeiro de 2023, todo mundo já sabia que essa porcaria ia ser cobrada, Todo mundo já sabia, a noventena já foi cumprida, não tem nem o que discutir aqui. Você levantar a lebre da noventena é você querer perder uma ação judicial. Se você quiser, na sua estatística, perder uma ação judicial, você impetra aí o mandado de segurança e você vai perder a noventena. Agora, o problema aqui é outro, senhoras e senhores. O problema é exatamente essa inclusão do ICMS na apuração de PIS/COFINS, que na verdade agora o que a União quer é a exclusão. A União diz o seguinte: já que você exclui o ICMS no momento do recolhimento de PIS/COFINS, porque ICMS não é receita, o ICMS também tem que ser excluído no momento do creditamento. Eu confesso que num primeiro momento eu fiquei bastante seduzido por esse argumento, sabe? Eu achei que esse argumento ele poderia colar, mas eu parei para estudar. E eu fiquei pensando o seguinte, cara, o direito ao creditamento de PIS/COFINS, ele não é igual ao direito ao creditamento do nosso querido ICMS, imposto mais famoso do Brasil. É importante lembrar que no caso do ICMS e do IPI, o modelo constitucional vigente prevê uma não cumulatividade com base fundamentada no método do imposto contra imposto. Ou seja, o imposto devido na operação anterior é abatido do imposto a ser recolhido na operação seguinte. E isso está expresso no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição e no 155, parágrafo 2º, inciso 1, respectivamente para o ICMS e para o IPI. Preste bem atenção. O modelo de não cumulatividade de ICMS e IPI é de imposto contra imposto. Ou seja, é o imposto recolhido na operação anterior que gera crédito na operação seguinte. Já no caso de PIS/COFINS,
Já no caso de PIS/COFINS, nós temos uma diferença da não cumulatividade. A diferença da não cumulatividade para o ICMS e para o IPI é que nas contribuições para o PIS e para a COFINS, nós não estamos diante de um método de não cumulatividade de imposto sobre imposto, mas sim o método de base sobre base. O método é de base sobre base e não de imposto sobre imposto. O que significa isso? O que significa isso? O montante que é excluído não é o tributo, não é o imposto recolhido na operação anterior, mas efetivamente o próprio valor da contribuição, apurado pela aplicação da alíquota sobre a base de cálculo. Então preste bem atenção. No tocante às contribuições para o PIS e para a COFINS, o direito à não cumulatividade, né, ele não diz respeito ao imposto recolhido na operação, à contribuição recolhida na operação anterior, mas efetivamente ao tributo que incide na operação anterior sobre a base de cálculo da operação anterior. E é importante que isso fique claro, porque esse regime de base contra base, que é a não cumulatividade de PIS/COFINS, foi expresso na exposição de motivos da medida provisória 66 de 2002. Lá na MP 66 de 2002, né, fica claro que o regime é de base contra base e não de imposto contra imposto, e não de imposto sobre imposto. Vou até beber uma água aqui, porque esse assunto é um assunto que emociona. Preste bem atenção. Lá na MP 66 de 2002, né, se você pegar lá a exposição de motivos no item 2, fica claro que a instituição da cobrança monofásica, né, enfim, na economia de um modo geral, você tem o direito ao creditamento de PIS/COFINS, ainda que efetivamente a cobrança fosse monofásica. Né? Na mesma exposição de motivos que instituiu o PIS/COFINS não cumulativa, que foi a medida provisória 135 de 2003, você tem expressamente no item 7, que com relação à não cumulatividade, o método adotado é o indireto subtrativo. Se é o método indireto subtrativo, a gente está falando no método de base contra base e não de imposto sobre imposto. Então preste bem atenção. É por isso, senhoras e senhores, é por isso que ainda que PIS/COFINS tenha uma alíquota inferior na operação anterior, o direito ao crédito ele é cheio de 9,25%. Porque não se trata do direito ao creditamento do tributo recolhido na operação anterior, mas sim da operação em si. Então preste bastante atenção. Preste bastante atenção. Quando falamos de PIS e COFINS, a não cumulatividade não é a mesma do ICMS. A não cumulatividade não é a mesma do IPI. O artigo 195, parágrafo 9º da Constituição, diz claramente que é possível a existência de alíquotas e bases de cálculo diferenciadas para as contribuições para o PIS e para a COFINS. Está lá, está expresso. É possível a existência do regime cumulativo e do regime não cumulativo. E diante desse panorama, o regime da não cumulatividade, ele garante a base contra base. Ou seja, o valor base tributado na etapa anterior é descontado do valor base a ser tributado na etapa seguinte. Independente se o produto foi tributado pela alíquota de 7,65%, 3%, 0,65%, se foi isento, não interessa. Não interessa. Porque o que vale não é o tributo recolhido. O que vale é a entrada da mercadoria. Se assim não fosse, senhoras e senhores, eu não poderia jamais tomar um crédito de uma mercadoria adquirida por um contribuinte que recolhe PIS/COFINS no regime cumulativo, cuja alíquota somada vai ser de 3,65%. Perceba,
essa lógica de base sobre base deixa claro que a previsão trazida agora, essa semana, ela é inconstitucional. É óbvio e é indiscutível que nós estamos diante, sim, da tese do século versão 2.0 V8 turbinada. Porque a Lei 14.592, ela viola a essência da não cumulatividade de PIS/COFINS, que tem fundamento constitucional, sim. Ah, Gabriel, mas o STF vai proteger o orçamento. Aí é uma outra história. Eu tô aqui para tratar de direito e não de política. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Essa tese não tem nada a ver com a discussão clássica, na minha singela opinião. A discussão clássica é: eu vou excluir o ICMS do PIS e da COFINS porque não é receita. Aqui, não. Aqui eu tenho que manter o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS porque ele é custo de aquisição. E o crédito é gerado pelo custo de aquisição. É base sobre base. E não imposto sobre imposto. E o custo de aquisição tem que ser levado em consideração. E eu vou além. Eu vou além. Se você pegar o varejista ele tem um outro problema. Sabe qual é o problema do varejista? O varejista, ele não se acredita do PIS e COFINS. Já parou para pensar do ICMS? Como é que funciona para o varejista, pobre coitado? Porque olha só, quando o varejista ele está vendendo o produto, ele efetivamente ele comercializa ao consumidor final. E aí? Ele tem direito a crédito? De ICMS? Ah, Gabriel, ele se creditou da operação anterior. É. Mas e daí? E daí porque efetivamente não é sistema de imposto sobre imposto. É de base sobre base. É o sistema subtrativo indireto, que obviamente deve ser resguardado de acordo com a própria exposição de motivos da criação da não cumulatividade para o PIS e para a COFINS. Gente, preste bem atenção. Nós estamos diante de uma nova tese. Nós estamos diante de uma nova briga que merece atenção máxima. E eu não estou falando, repito, da noventena. O que eu estou falando agora é do direito à manutenção do crédito sobre o ICMS. Porque o regime de tributação, o regime de não cumulatividade é diferente do ICMS. O regime de não cumulatividade de PIS/COFINS é diferente do ICMS. É diferente. E é exatamente por isso que surge uma nova tese altamente relevante e que será muito lucrativa. Bom, veremos as cenas do próximo capítulo. É um assunto que me interessa. Eu confesso e eu digo para vocês que essa é uma tese juridicamente muito viável. Muito. Porque eu não posso confundir método de não cumulatividade de imposto sobre imposto com o método de base sobre base. Senão eu vou desnaturar a não cumulatividade de PIS/COFINS, que é constitucional. Ou seja, teremos aí mais 20 anos de briga até chegar ao STF. Senhoras e senhores, se você gostou dessa Tributologia, curta, compartilhe, se inscreva no canal, dê o seu like. Muito obrigado por estarmos juntos por mais essa semana. Semana que vem tem mais. Um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, galera. Beijo!